Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e veremos potenciação de números decimais. E como se comportam as potenciações de números decimais? Exatamente como os outros números naturais, inteiros, racionais, e assim vamos ver como é a potenciação aqui. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, 0,5 ao quadrado. Se o expoente indica quantas vezes eu tenho que repetir a base em uma multiplicação, então nós vamos fazer isso. Então, 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,5. Daqui existem algumas formas diferentes de se resolver. Eu vou mostrar a primeira e na sequência eu mostro a outra forma. E vocês escolham a que for melhor para vocês. Multiplicar dois números, o que é? Nós aprendemos em multiplicação de números decimais e não foi à toa. É escrever na forma de pé a multiplicação de 0,5 vezes 0,5. Então, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 0 e 2, 2. Então, é uma multiplicação normal, onde eu esqueço que existe vírgulas e multiplico os números. O zero, quando eu multiplico, vai acontecer o quê? Vamos fazer essa multiplicação para vocês verem o sentido disso. Então, eu vou multiplicar o zero, que agora representa a casa das dezenas, sem a vírgula. Então, ele começa aqui na casa das dezenas. Portanto, a casa das unidades a gente anula. E aí nós vamos ter 0 vezes 5, 0 e 0 vezes 0, 0. E aí nós temos o quê? Que a multiplicação por zero dá tudo zero. Mas aumenta uma casa aqui para nós, né? Nesse caso. E vamos somar. Então fica 5, 2 e 0. Da mesma forma, eu vou ver quantas casas no total eu tenho depois da vírgula. Então eu tenho uma casa aqui, que é o 5, e o outro 5 aqui, ó, duas casas. Então, eu conto duas casas e ponho a vírgula. Então, 0,5 ao quadrado, que foi o nosso exemplo, é a mesma coisa que 0,25. Então, esse 0,5 vezes esse 0,5, ele tem como potência 0,25. Qual é a outra forma que nós podemos resolver? Nós podemos transformar os números decimais em fração. Então, como é que eu transformo o mesmo número decimal em fração? Muitas pessoas têm dificuldade em visualizar isso. Então, para tudo e presta bem atenção ao critério, à forma como eu vou colocar para vocês aqui isso. Se tiverem dúvidas, voltem o vídeo e quantas vezes for necessário vocês vão vendo essa explicação. Não entendendo? Coloquem nos comentários e a gente vai criando formas diferentes para que vocês possam entender. Então, é transformar o número decimal em fração. Para transformar um número decimal em fração, o que eu faço? Eu leio o número sem a vírgula também. Então, dizer 0,5 ou 5 é a mesma coisa. Então, esse vai ser o nosso numerador, 5. O denominador, que vai existir, por quê? Porque eu estou transformando um número decimal em fração. Então, se eu estou transformando em fração, eu tenho que ter a barra da fração. Eu vou ter que ter o numerador e o denominador. Repetindo, o numerador é o número que eu vejo sem a vírgula. Então, ali eu vejo 5, eu escrevo 5. O denominador, ele representa a casa que nós temos depois da vírgula, o número que eu leio. Eu não estou lendo aqui, ó, 5 décimos. Então, é óbvio que o denominador vai ser 10, porque décimos vem de 10. Se eu trabalho números decimais, esse denominador, todas as vezes que eu vou transformar, ele vai representar para nós casas com 10, casas decimais. E como a primeira casa representa para nós a casa dos décimos, ou seja, do 10, para escrever o número 10, eu só preciso de um zero. Por esse motivo que para representar o número 10, eu represento com o algarismo 1,
e eu represento ele com um algarismo, que é o 0. E ele forma o 10. Então é óbvio que esse número que está aqui, o 0, é a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Então, sendo assim, eu tenho 5 décimos, uma casa depois da vírgula, 1 0. E aí o número 10. A mesma coisa, o próximo número é 0,5. É a mesma coisa. Vamos falar sem nos prolongar muito. Resumidamente, é o número sem a vírgula, que é o 5. E o denominador é o 1. E do lado dele, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho uma casa, então eu ponho um 0. É só isso, mais nada além disso. Agora eu vou dar o resultado dessa multiplicação. Só que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Ou 25. Ótimo, 25. E 10 vezes 10 é 100. Ou 10 ao quadrado. Tanto faz. Aí depende da maneira que você queira representar. Agora é só voltar a fração em número decimal para chegar nesse resultado. Então, como é que eu vou fazer isso? Ótimo. Eu escrevo o número sem a vírgula, o que eu estou lendo, 25. Pronto. Aí, a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então, eu tenho 2 zeros. Então, eu vou ter 2 casas. E aí, eu vou pôr a vírgula. E como não tem nada do lado esquerdo da vírgula, nós completamos com o número 0. Olha lá, a mesma coisa, o mesmo resultado. Vocês escolham. Acredito eu que essa forma é a mais rápida e simples, mas essa também se chega ao resultado e treina-se uma série de propriedades. Vou colocar nos exercícios e na quarta-feira iremos corrigir. O exercício é o seguinte: calcule letra A, 0,2 ao quadrado, B, 1,3 ao quadrado e C, 0,4 ao quadrado. Escolham qual critério que vocês querem para resolver, transformando o decimal em fração ou fazendo a continha do decimal. Na quarta-feira nós iremos comentar esses exercícios e vocês verão se os resultados estão corretos. Obrigada pela companhia de vocês. Chegou o momento de vocês curtirem a aula e vocês curtindo a aula, vocês vão ter condições do YouTube recomendar a vocês novos vídeos sobre esse assunto, porque ele vai entender que vocês estão procurando por esse assunto. Ativem o sininho se inscrevendo no canal para receber novas notificações e compartilhem a aula para que outras pessoas tenham a chance de poder ver, rever, lembrar sobre esse assunto da matemática. Obrigada e até quarta-feira.